O patrão ficou maluco. Forneria Original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Eu vi gente falando isso ontem. Pô, que coragem do técnico do Vasco. Ramon Dias. O Ramon Dias. Vamos falar de Vascão? A pergunta é, o Vasco já caiu? Interrogação. De 0 a 10. Qual é a probabilidade do Vasco se salvar? O Vasco tem 15 jogos, 9 pontos, 2 vitórias, 10 derrotas, É o do... 3 empates. Comparando o aproveitamento com os rebaixamentos que o Vasco tem. Aproveitamento. 20 e poucos, 28%, se eu não me engano. Não, 20%. 20%. Pô, isso é pior Os que o últimos América 5 de Natal. jogos, 4 derrotas e 1 vitória. Não, aí não. O América de Natal são 13 no campeonato inteiro. Foi foda. Não, 2007, mas o né? aproveitamento do Vasco é pior do que todas as vezes que ele caiu. Saldo do Vasco é menos Pior. 14. Tipo, ele caiu com 38% de aproveitamento. Ele tem 20%. O Botafogo tem 31 pontos a mais que o Vasco. Isso. O Flamengo tem 20. Então, Nem assim, tem o que a 19. galera, eu acho que ainda não... A galera já se tentou, né? Assim, se você pensar numa... É uma situação desesperada. Não. Ah, tem um turno, não tem isso. Então. É uma situação absolutamente desesperadora a situação do O Vasco. Vasco tem mais 4 jogos pra fechar esse turno. E mais 19 do retorno. Então você tem aí 23 jogos. Desses 23 jogos, ele tem que ganhar 12. Tem um negócio. O Vasco não marcou um gol em São Januário, cara. Não tem um gol em São Januário. O Vasco tem 11 gols na competição. O Tiquinho tem 10, né? Tem 11 com o de Não, o 11. que a gente vai entender é o seguinte. Eu achei uma a escolha campanha, do... assim... Achei uma boa escolha de treinador. É um cara O Ramon experiente. Dias é um cara experiente. Eu acho que ele vai, em algum momento, fazer o time do Vasco Ele vai jogar. indicar- Ontem ele vai achei o indicar Vasco algum- até mais organizado. Foi bem Não, mais ele na organizado. coletiva falou, pô, uma coisa que eu posso falar do grupo, que o grupo foi muito obediente. Tudo que eu passei pra eles tentaram fazer ao Pô, daí extremo. pegou o Atlético Paranaense montadinho ali. Aí entrou o Vidal e tal, Fernandinho, Christian. Pô, Canobi, Vitor Roque é foda, né? Mas, assim, a parada... O principal problema do Vasco, como eu digo aqui, não é treinador. É a montagem do elenco. Então, Já falei isso aqui 800 vezes ao longo do ano. Essa situação de você liberar o Raul, que todo mundo tava xingando, beleza, mas você libera o Pedro Raul. Mas tinha que vender mesmo. No vende caso o dele- Aguinaldo. E assim, vai pra um jogo sem centroavante, sem jogador. Cara, eu acho que vai ter que estar a rodagem ao Figueiredo. A galera vai falar, pô, o Figueiredo é ruim, não tudo sei o bem, quê. até se posicionou Foi bem, mal. inclusive. A gente pediu que o Figueiredo jogasse se ali posicionou algum bem, tempo. inclusive. Acabou, você não pode queimar um moleque da base do Vasco pela primeira vez na vida dele, joga na posição dele no time de cima. Ah, não serve mais. Não é, cara. A gente pedia Isso até que o isso é um ponto Figueiredo positivo jogasse. até do Ramon, né? Sim. Do Ramon Dias. Ter colocado o Figueiredo na A posição gente dele. pedia Mas até que também o tinha Figueiredo fosse Mas tem que utilizado. dar sequência. O problema é que, assim, mesmo com o Figueiredo, e que, assim, tem que dar sequência, tem que trazer gente, né, cara? O Vasco tá com... Assim, não sei, eu tô de fora, né, mas... Me parece que o que a gente viu do Botafogo lá, principalmente na Confute, conversando com 3 pilares ali de organização, falando, caralho, olha o trabalho que os caras estão fazendo. Nada é por acaso. Me parece que se você transfere isso pro Vasco, eu imagino assim, São Januário, o salão lá das discussões e cada um indo pra um lado, batendo cabeça. Porque eu tava revendo torcedores do Vasco, colocando esses vídeos criticando o próprio Vasco. Não foi só o Joshua, que é o líder, né? Líder da 777, que lá atrás, antes de fechar o acordo, falou: o Vasco, esse é o primeiro e o último jogo. É o último jogo onde o Vasco joga contra o Flamengo numa diferença abissal. próprio Abel. O Abel, na apresentação falou, dele esse ano, falou: o sofrimento acabou em torcedor pode. Cara, então assim, me parece que se juntou ali uma galera muito mais preocupada em discursar, e isso era um defeito, por exemplo, uma vantagem, já foi por muito tempo uma vantagem, um mérito do Eurico, mas no final acabou se tornando um veneno do Eurico, que era falar e a atitude não era mesmo. Tem uma coisa importante da gente dizer também, que, pô, as cobranças da torcida do Vasco tem que ser nas pessoas corretas. Por quê? Sim. Porque, por exemplo, o Fábio Azevedo foi lá e falou que o Vasco não ia sofrer mais. Fábio Azevedo é youtuber. Pô, o Pedrosa falou que o Vasco era um clube rico. O Pedrosa é jornalista. Não, e o Vasco é um clube rico. Não, Dinheiro Não, tem. 100 aí, milhões, tipo não vai assim, gastar errado. sabe por quê? Porque eu tô vendo muita gente chegando e E dos caras, né? Isso não é corporativismo, não. É chegar aí nos caras e cobrar, porra, mas você falou... Meu irmão, o cara não é diretor. Você tem que cobrar do Abel.
Você ter cobrado o Josh Se for Anderson. assim, vai cobrar da Força Você tem- Jovem. Que foi lá nessa jovem que cantou Urubu, otário. O Vasco é 7, tem dinheiro pra caralho. Você ter cobrado o Paulo Brax. Você ter cobrado o Luiz Melo. Você ter cobrado das pessoas que estão na diretoria do Vasco. O porquê que o elenco foi montado dessa forma, por que o Vasco tem uma campanha inaceitável até pra quem tá se reconstruindo Cara. em SAF. É inaceitável a campanha do Vasco. Inaceitável. Olha isso. É o pior campanha. É a pior campanha. Entre os times Todas as da A, séries. B e C. Não, e mais do que isso. O olha que isso. amedronta é o aproveitamento, que é pior do que todas as vezes que o Vasco caiu. É. Então não é assim, é pior do... O aproveitamento... E muito pior. O Vasco só com aproveitamento de 20%, uma das vezes que caiu, eu não vou lembrar os outros, mas só pra ser um parâmetro, teve um aproveitamento de 38% no campeonato. Então o Vasco, pra alcançar o aproveitamento de uma vez que ele foi rebaixado, ou seja, no Vale de Lufas, Foi uma campanha- ele tem que melhorar muito. Cara, o Vasco tem que fazer 46 pontos. Você lembra cara. daquela quase remontada do Vasco quando veio o Andrezinho? Nenê. Exatamente. Bem lembrado. Quase Bem remontada, lembrado. né? Porque- Não, o Vasco fez o segundo turno. Esse eu narrei até o... Pô, o Vasco ganhou do narrei Palmeiras. vários jogos e o Vasco o ganhou do Palmeiras rebaixamento. no Allianz, irmão. Isso. É. Mas, assim, qual é o indicativo? Por exemplo, a janela vai fechar agora. Né? Vai fechar daqui a Dia 2, né? dia 2 semanas. E lembrando que você falou remontada, Uma mas semana. essa campanha termina com o Vasco rebaixado. Rebaixado. Termina. Eu perdi pro Com o Curitiba lá. segundo É. turno espetacular, no E ainda aproveitação lá salvou. no alto e não salvou. Hoje, E o aproveitamento do primeiro turno foi melhor do que tá agora. Melhor. hoje, É bem hoje melhor. é bem Bem possível melhor. que faça o segundo turno, se for o caso, espetacular e não salve. Porque o buraco é muito profundo, É isso. cara. É muito Se você fizer profundo. um campeonato de 35 pontos no segundo turno, ainda assim não é garantia, cara. E fora os jogos que... Por exemplo, o próximo jogo do Vasco é o Corinthians, irmão. É. Tem um jogo atrasado. América Mineiro Vamos fora. fazer só um exercício aqui, pra você ter uma ideia. O Vasco tem quantos pontos? Vamos lá. Gostei 9. Bota na tabela. Bota Aí, aqui, Betão, aí o já tá Goiás... aqui. Aí, Só pra dar uma Hein, visão. aí o Goiás, que tava a 3 pontos do Vasco, ganhou do Cruzeiro fora. Já tá 6. Sim, quer ver? Ó, o Vasco tem 9 pontos, certo? 9 pontos. Aí, pro Vasco só depender dele mesmo, tem que chegar o quê? 45? Estão dizendo que esse ano pode ser que o corte seja 43. menor, mas essa é ali. O Palmeiras, Tem que fazer- o Palmeiras já escapou com 40 uma vez. Você tem que fazer 36 pontos. 36 pontos.